Boa noite, né? Então, oficial. Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, né? A gente sabe que está num momento difícil, mas também estamos num momento de aprendizado, né? Possibilitou ter vários cursos. Eu sou a Ludmila, né? Então, como eu falei, eu sou mestranda da professora Patrícia, né? E eu pesquiso sobre as refugiadas da RDC na cidade de São Paulo, né? Então, estou aí um pouco em diálogo com vocês. E aí a aula, né, de hoje tem o grande prazer de convidar o doutorando, né, Jonathan Dias Portela, que irá dialogar conosco sobre o tema pan-africanismo, né, e a trajetória de Kwame Nkrumah. É interessante, né, porque quem participou do diálogo do curso agora à tarde, né, que finalizou agora próximo às 19, viu uma abordagem, né, e vai ver também uma perspectiva, né? Achei interessante que faz diálogo. Enfim. E aí uma breve apresentação do convidado, né? Jonathan Dias Portela, ele é historiador, né, de formação. Ele está fazendo doutorado pela Unicamp, né? Possui o bacharelado e a licenciatura, né, orientado pelo professor Fábio Franzini e o mestrado orientado pela professora Patrícia, né? Então as ambas formações da licenciatura e o mestrado pela Universidade Federal de São Paulo, né, aqui é a Unifesp. Atualmente é apresentador do programa Nota de Rodapé, né, talk show exibido pela Rádio Antena Zero, que traz pesquisadores do mundo, né, nas ciências humanas para discutir e debater alguns temas ligados à história, à sociologia, à filosofia, né, entre outros temas, e é recorrente consultor do portal G1. No momento, ele está desenvolvendo então a pesquisa do doutorado, né, com a temática Suástica Traveste-se de Cinza, Judeus, Comunistas e Movimentos Nazistas na África do Sul, em 1932 a 1952. E, por fim, né, ele tem como interesse alguns temas de pesquisa, futebol, África, neocolonialismo e totalitarismo. Então, né, seja bem-vindo, Jonathan, seja bem-vindo, colegas, né? E obrigado também por aceitar o convite, né? Eu falando aqui pela professora Patrícia, sinta-se à vontade, né? E que tenhamos uma boa discussão, né? Então, um bom diálogo para nós e eu passo a palavra para você. Obrigado, Ludmila. Obrigado, pessoal, por estar aqui, para a gente poder bater esse papo. Eu sei como o mundo virtual é um pouco cansativo, assim, e de certa forma um pouco frustrante, porque eu queria estar numa sala de aula olhando para o rosto de todos vocês, mas eu estou vendo aqui vários quadradinhos com nomes apenas. Enfim, vou tentar não me sentir só, mas paciência, a vida agora é essa. Bom, fico muito feliz com esse convite. A Patrícia sempre. Obrigado por abrir a câmera aí, Lucas. A Patrícia, ela é sempre muito generosa comigo, sempre está me convidando, sempre querendo que eu fale sobre o Nkrumah, o que para mim é sintomático por algumas razões. Porque eu, de fato, eu não sou nenhum especialista em Nkrumah. Às vezes eu acho que eu não sou um especialista em nada na vida, mas o Nkrumah em si não é uma especialidade. Num capítulo do meu mestrado, eu falei sobre o Nkrumah. Foi na... Porque o recorte da minha dissertação é muito recente, né? Eu trabalhei no mestrado com a migração de jogadores de futebol da África para a Europa e como isso se constituía numa relação neocolonial, isso se constituía enfim, numa forma de dominação que é ressignificada, e o futebol é um agente disso, né? E o meu recorte temporal foi de 96 a 2014. E o meu mestrado começou em 2015. Então, enfim, tá, já estava grudadinho o meu recorte. E é péssimo fazer pesquisa nessa situação, porque você não sabe se o quão mal você pode falar dos seus objetos, porque eles estão todos vivos. Então, agora com um pouco de mais juízo, eu voltei lá para os anos 30 e estou fazendo trabalhando um outro recorte. Mas, de fato, no Nkrumah, na minha pesquisa, eu tratei dele em um capítulo só, falando um pouco sobre a formação do futebol em Gana, né, em que ele tem uma participação muito forte, uma participação muito grande nisso. E ele tinha, na minha pesquisa, uma perspectiva tripla. E isso é muito doido, assim, porque o Nkrumah, para mim, ele era uma fonte, ele também era uma bibliografia e ele também era uma metodologia. Então, eu vou falar um pouco mais para frente, porque ele vai pensar os parâmetros de neocolonialismo,
Ele publica um livro que se chama Neocolonialismo, o Último Estágio do Imperialismo, fazendo uma alusão com o livro Capitalismo, o Último Estágio do Imperialismo. Enfim, mas isso me mostra que eu falo que isso é sintomático, porque geralmente eu sou convidado, não só pela Patrícia, mas geralmente sou muito convidado a falar sobre o Nkrumah. O que me traz um certo incômodo numa perspectiva, não porque eu não gosto, eu adoro falar sobre o Nkrumah, mas um incômodo de perceber que faltam pessoas para falar de certos pensadores africanos. É um incômodo muito que eu tenho de que nomes icônicos da intelectualidade africana, ou até mesmo da história africana, ainda são um certo mistério para o nosso campo de estudo, são um mistério para os historiadores e historiadoras brasileiros. Enfim, então, vamos ver como que a gente consegue desvendar um pouco desses mistérios aí. E o texto de hoje, eu já confesso, eu já adianto que eu não vou focar só no texto, eu vou focar bem pouco no texto, e também não vou falar só da vida do Nkrumah, ok? Mas o texto de hoje é esse daqui. Na Casa de Meu Pai, a África na Filosofia da Cultura, do Kwame Appiah. Kwame Anthony Appiah. E o Kwame Appiah, que tem esse nome exatamente por uma homenagem ao Kwame Nkrumah. O pai dele, do Kwame Appiah, o Joe Appiah, foi um aliado do Nkrumah, depois foi preso pelo governo do Nkrumah. Então, existe uma carga pessoal nesse livro que ela é muito forte. O que é um pouco problemático no sentido de que quando Na Casa de Meu Pai chega no Brasil, em 1992, a gente não tem uma estrutura de história da África bem consolidada no Brasil. Aliás, a gente não tinha basicamente nada. Essa é a real. Ele chega em 1992, depois de ter sido um best-seller na Europa, muito vendido na Europa, muito aclamado na Europa, não tanto na África. Já existe alguma crítica um pouco mais forte ao Appiah entre os intelectuais africanos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ele é um dos livros mais importantes sobre o pensamento africano no Brasil, nessa linha que a gente chama de pós-colonialista. Então ele chega num período 92 que tem uma escassez muito grande de publicações sobre o pensamento africano. E aí é uma das diferenças que a gente tem que ter muito claro, que história da África é muito diferente de história do pensamento africano. E eu estou falando isso porque é algo que me incomoda, porque quando se dá início de uma área de história da África no Brasil, muitos temas em relação a isso são deixados de lado. Você vai ver que vai existir um foco muito grande nas culturas ancestrais africanas. Você vai ter uma incorporação das diásporas. E quando eu falo incorporação, é porque a diáspora ela não é uma história da África. A diáspora é uma história nossa. E eu falo isso com todo respeito aos meus colegas, amigos diasporistas. É um campo de estudo extremamente sério, consolidado no Brasil, mas acabou sendo incorporado como história da África, enquanto não é. Enfim, mas não entrou uma história do pensamento africano. É algo que agora nós estamos tendo um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de gente no Brasil produzindo em português isso. E até dou um destaque para um livro que o Muriatan, da UFABC, publicou recentemente, chamado Pensamento Africano. Sobre isso, sempre foi uma preocupação dele acerca disso. Enfim, mas isso mostra que no Brasil, pelo menos há uns 30 anos aí, a gente pensa em discutir a África sem saber o que os africanos pensam sobre a África. Eu falei isso agora um pouco, comentando a aula do Gustavo, na aula do fim da tarde, falei isso à tarde também, de que nós temos um currículo extremamente colonizado. Você vai ter aí, História Moderna 1, História Moderna 2, Antiga, Medieval, Contemporânea 1, 2 e 3, são no mínimo 7, 8 matérias sobre História da Europa. Focado em História da Europa.
E é isso. Vai ter um semestre onde vocês vão ter história da África. E o meu ponto nisso é que até quando nós vamos pensar em história da África, nós estamos usando o prisma dos historiadores, dos cientistas sociais, americanos, europeus, e desconsiderando completamente os intelectuais africanos. Então, tem um certo ponto de que, quando o Na Casa de Meu Pai chega, ele é um livro que chega no Brasil um pouco descontextualizado, porque ele trata de debates que nós não tivemos no Brasil. E eu falo isso assim, até hoje nós não tivemos no Brasil. Mas eu vou falar um pouco disso. Antes de entrar um pouco no Nkrumah, que foi aí um dos grandes intelectuais da África, foi o primeiro presidente de Gana, lutou na independência ganesa. Eu acho que é importante trazer aqui para vocês um pouco do panorama da história do panafricanismo. É um tema que para mim é muito caro, que eu gosto muito de tratar, e ver que ele não é um fenômeno recente. O panafricanismo, ele é filho do século XIX. Ele começa no início já do século XIX com os negros da diáspora e vai ter o seu ápice no final do século XIX. Ele nasce basicamente como um contraponto ao colonialismo e principalmente ao racismo europeu no século XIX. E é muito importante vocês entenderem que muitas das pan-ideologias, elas nascem desse enfrentamento. O pan-arabismo, por exemplo, ele também nasce desse enfrentamento ao colonialismo, ao racismo. Bem, isso posto, é importante a gente entender que, como eu falei, essa ideologia, o panafricanismo, ela nasce dos intelectuais ocidentalizados africanos, ou filhos de africanos. E por mais que o nome, né, panafricanismo, dê essa ideia, eu acho que existe uma questão de ordem semântica aí, né? Porque isso vai ficar muito implícito, né, que existe uma relação estreita dessa ideologia com o continente africano. Só que a gente tem que ressaltar que o panafricanismo ele nasce, ele tem a sua origem nos países de colonização inglesa, que são as Antilhas Britânicas, os Estados Unidos, principalmente. Ou seja, existe desde cedo, no panafricanismo do século XIX, uma ideia de hierarquização das raças. Negros superiores a outros. Negros, como esses intelectuais do Ocidente, entendiam que eles eram o ponto, o equilíbrio e a salvação dos negros africanos, que eles um dia iam voltar para a África e libertar os povos africanos e, enfim, trazer para eles uma ideia de progresso que está claramente ligado com a ideia de ocidentalização. Ou seja, existe uma hierarquia das raças muito claras aí nesse começo, muito evidentes, né? Um nome que eu acho que vale a pena citar é do Edward Blyden, porque ele é o primeiro, basicamente, que vai tentar lutar contra essa ideia e vai oferecer um contraponto, né? Ele é o primeiro que vai promover a África como o lugar do panafricanismo. Porque, como eu falei, os negros ocidentalizados tendiam a achar que eles eram a elite da raça e que eles iam conduzir a África para a sua libertação. E é muito interessante quando a gente vai olhar para o papel do Blyden na libertação da Libéria. Libéria, que é aquele país africano que tem uma bandeira bem parecida com a dos Estados Unidos, né? Então, nessa perspectiva, você vai ver que depois do centenário da colonização inglesa na Libéria, foi formado um grupo chamado American Colonization Society, que era um grupo formado de negros americanos retornados, que voltaram à África, e que eles iam assumir a administração do país. Foi quando, na Libéria, por exemplo, os negros africanos, os nativos africanos, eles iam ter direito ao voto,
por exemplo. E o Blyden, que fazia parte do American Colonization Society, ele atuou muito na desconstrução dessa visão dos negros americanos retornados como uma raça superior. Então, ele ia falar com os africanos cristãos e de costumes ocidentais, né? E ele falava o seguinte: olha, a sua primeira dívida é serem vocês mesmos. Vocês têm que admitir que vocês são africanos e que não são europeus, para poder contribuir com o desenvolvimento da África, da Libéria e com um certo bem-estar da humanidade. Tem um livro dele que ele publica em 1887, chamado Christianity, Islam and the Negro Race. Cristandade, Islão e a raça negra. Que ele diz, eu vou citar um trecho da página 400, que ele diz o seguinte: nos assentamos europeus da costa. Eram visíveis os melancólicos efeitos do fatal contágio de uma mímica europeia espúria. Mas foi o inóspito e inexorável clima que evitou que essa pseudo-civilização chamada progresso se expandisse para o interior. De fato, nessas regiões, as tribos todas mantinham sua simplicidade e permaneciam naturais. E ele fala bastante isso porque ele via que era no interior da Libéria que se mantinha uma autenticidade, uma personalidade autêntica africana, legitimamente africana, que ela residia muito mais nesses povos do interior do que nos ocidentalizados da costa, nas capitais. E aí, essa vai ser o primeiro grande embate dentro do panafricanismo, né? De deshierarquizar a raça negra de dentro para fora. Acho que vale citar vários outros nomes do panafricanismo do século XIX, como o Henry Sylvester Williams, né? que ele promoveu em 1890 a primeira conferência panafricanista. Né? Existe uma briga se essa de 1890 é a primeira, ou é o que o Dubois promove em 1919. Né? 1919 era um congresso, foi um movimento muito maior, mas esse de 1890 acho que dá para considerar algo já mais relevante, né? Você tem o Alexander Crummell, que é um nome importante também, e o William Dubois, que aí eu acho que é o maior nome, se a gente pode assim dizer. Muita gente chama Dubois, na Unicamp eles chamam de William Dubois, e eu confesso que quando eu estou lá eu chamo assim, porque eu não quero arranjar briga com ninguém, mas assim que o meu ônibus cometa sai de Campinas, eu já estou falando Dubois de novo. E é como eu falo por aí, William Dubois. Ele é um intelectual nascido em Massachusetts, muito importante, e que tem grande relevância no pensamento pan-africano. Ele vai à Europa constantemente promover palestras, cursos sobre isso, e, enfim, é um nome que vale muito a pena. Um outro também dessa mesma linha do virada entre o século XIX e o século XX, esse acho que já é muito conhecido, é o Marcus Garvey, o jamaicano Marcus Garvey. Eu vou dizer, apesar do Edward Blyden, ter ocupado um lugar de destaque assim, na evolução do pensamento pan-africano, por apontar a religião como um caminho para organizar ou para a organização da unidade, a religião como uma estratégia de organização, é só com Garvey que a gente vai ter a religião num outro patamar, assim, dentro do panafricanismo. Ele vai pensar de forma muito central isso tudo, e os seus seguidores vão aí consolidar uma religião que nós chamamos de rastafarianismo, os Rastafari, né? Que vão aí pensar uma ideia de uma religião no centro do panafricanismo, uma corrente muito forte até hoje. Dentro dessa ideia também a gente tem algo que eu não posso esquecer, que é o panafricanismo econômico, que acho que o maior nome é de um intelectual americano,
chamado Booker T. Washington, que ele vai pensar, de fato, na inserção do negro na sociedade capitalista, pós-escravista americana. É a utilização da economia como uma justificativa de enfrentamento do contexto capitalista, né? E essa era uma tática que ele via como apropriada para você organizar um projeto de unidade pan-africana. Enfim, são vários nomes que valem a pena a gente estar nesse sentido. Mas, de fato, existe aquela questão de que era uma visão ainda muito eurocentrizada do próprio panafricanismo. Era uma visão ainda sem muitos pensadores africanos, de fato. E isso é uma coisa que a gente tem que ter total perspectiva. O panafricanismo, ele é filho dos negros que foram ocidentalizados, se tornaram intelectuais ocidentalizados nos Estados Unidos e nas Antilhas Britânicas. Isso vai começar a mudar já no século XX, que é quando vai entrar aí o nosso personagem no Krumah. Oi, Patrícia, agora eu tô vendo você aí. Não estava te vendo. Enfim. Nesse sentido, a gente vai começar a ver nomes importantes da própria África. Então, um ponto que é muito importante é nós vermos os nomes que participaram do 5º Congresso Pan-Africano, que tinha ainda o Dubois, ou Dubois, para quem é de Campinas, na organização, já bem mais envelhecido, já uma outra pegada, se eu posso assim dizer, e você vai ter aí a participação de intelectuais africanos que faziam o caminho da elite africana, que era ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa estudar. Entre eles estava o Kwame Nkrumah. O Nkrumah, e é importante a gente entender, que ele é filho da elite ganesa, tem ali tanto que ele tem uma educação toda católica ali, nos melhores colégios de Accra, e vai para os Estados Unidos fazer universidade. E é lá nos Estados Unidos que ele tem o seu primeiro contato com o panafricanismo, principalmente pelo garvinismo. Ele tem muito contato com as ideias de Garvey, ele, enfim, vai fazer muita atividade artística nos Estados Unidos, ele estuda teatro lá, ele participa de peças. Ele tem uma participação muito grande na igreja presbiteriana negra norte-americana. Ele funda igrejas presbiterianas lá nos Estados Unidos, voltadas para negros. Ele tem uma atividade muito forte nesse sentido. E aí depois ele vai para Londres, ele vai para a Inglaterra, onde de fato ele vai estudar e ter um grande desenvolvimento intelectual e aí se embrenhar mais nas causas panafricanistas. Antigamente eu dava uma aula sobre o Nkrumah e eu passava um tempão falando sobre a trajetória dele e tal. E aí eu estou tentando trazer alguma coisa diferente hoje, mas ele tem uma trajetória muito interessante antes de voltar para Gana. Assim. O caminho dele dos Estados Unidos até a Inglaterra, com as pessoas que ele conhece e tal. E quando ele chega na Inglaterra e ajuda a organizar o Congresso de 1945, o 5º Congresso Pan-Africanista, ele faz isso junto de outras personalidades desse mundo intelectual africano, como o George Padmore, que o meu querido amigo, colega, o Pablo Matos, lá do Rio de Janeiro, fez um doutorado lindíssimo sobre o George Padmore. A gente agora está conversando sobre um projeto de fazer uma biografia do Nkrumah, em português. Mas o trabalho que ele tem sobre o George Padmore é sensacional. E como o Jomo Kenyatta, que depois vai se tornar o primeiro presidente da Quênia independente. Aliás, o nome Quênia vem do nome dele, Jomo Kenyatta. Mas você tem a participação de grandes nomes que depois vão para as lutas de independência na África. E é muito interessante que o panafricanismo ele já vai incrustado ali no coração dessas pessoas. Eles que voltam para essas lutas de independência, eles voltam com a bandeira do panafricanismo. É uma outra dimensão daquilo que a gente tinha no século XIX. Porque aí a gente já não está falando de uma hierarquização das raças, do embate contra o racismo e colonialismo
europeu. O panafricanismo agora ele já tem outras raízes, ele já se ramificou para outras linhas. Então, acho que a grande contribuição do Nkrumah nesse período foi de ampliar a ideia garvista que o Garvey falava que era necessária a construção dos Estados Unidos da África. O Nkrumah ele amplia essa ideia, inserindo o socialismo como um novo componente e constituindo um novo projeto de construção do que ele chamava dos Estados Unidos da África Socialista. E num livro dele, que tem tradução para o português, aliás, a obra do Nkrumah ela é fantástica, mas num livro dele chamado Luta de Classe em África, ele escreve o seguinte: o objetivo principal dos revolucionários do mundo negro deve ser a libertação e a unificação totais da África sob a direção de um governo pan-africano socialista. É um objetivo que satisfará as aspirações dos povos africanos em todo o mundo. E ele compra demais essa ideia. Quando ele volta para Gana, ele vai passando por outros países, né? Ele participa de outras lutas de independência. E quando ele chega em Gana, ele vai fundar ali o Partido da Convenção Popular, vai participar das lutas por independência e ele é preso. Mas das manifestações que levaram à prisão do Nkrumah, houve uma vitória. Tiveram que ser convocadas novas eleições legislativas em Gana. E aí, das 35 cadeiras disponíveis, foram eleitas 34 para o partido do Nkrumah. E aí o governo britânico viu que não dava para deixar ele preso e que ia ser pior se o enfrentamento continuasse. Então o Nkrumah ele é solto e ele é convidado a participar da administração colonial. Ele vai participar ali juntamente com o primeiro-ministro inglês para fazer uma transição para a independência de Gana. E isso vai até mais ou menos 58, quando ele se torna primeiro-ministro sem dividir o poder, ainda sobre o protetorado inglês, até que em 61 ocorrem as eleições legislativas, e aí de novo, isso em 60, na verdade, as eleições legislativas de 117 cadeiras, o partido do Nkrumah faz 90. E aí ele é feito presidente. E quando ele é eleito presidente, e acho que já entra um pouco mais do que eu trabalhei no mestrado, ele vai desenvolver uma propaganda pan-africanista muito forte. Um dos elementos principais que ele usa para isso é o próprio futebol. Porque ele tem um projeto de construir uma seleção ganesa muito forte para fazer propaganda por aí. Então, primeira coisa era um cuidado estético. Ele mandou bordar no uniforme da seleção de Gana uma estrela negra no meio do uniforme, bem grande assim. Tanto é que a seleção ganesa passou a ser chamada de Black Star, que fazia uma referência a um navio negreiro. E ele começou um campeonato chamado Nkrumah Gold Cup. Ele era uma pessoa bem vaidosa, então ele botou o nome dele no campeonato. Que só podiam participar as seleções de países independentes na África. Então, quando era um jogo do Nkrumah Gold Cup, ou quando era um jogo da Copa das Nações Africanas, né? Ele ia para o campo, os jogadores ficavam perfilados, né? Ele ia lá, cumprimentava jogador por jogador, ele fazia discurso, ele decretava feriado nacional. Se a seleção ganesa jogava, era feriado nacional. E eu até falo no capítulo que eu trato sobre ele, eu tento fazer uma narrativa um pouco mais literária, que minha orientadora deixava no período, falando sobre, era um domingo de tarde ensolarada e não tinha ninguém na rua, porque todo mundo procurava a casa de alguém que tivesse um rádio, porque eles tinham que ouvir o jogo de futebol da seleção ganesa. E ele investiu muito nisso. Os discursos dele nas partidas eram sempre falando sobre a união dos povos africanos. Então ele aproveitava toda aquela audiência que ele conseguia pelo afã que ele fez no futebol. Tem um discurso dele muito forte, que ele termina falando: hoje
Era uma partida contra a seleção da Guiné. Que ele falou assim, hoje nós celebramos uma Gana independente, para amanhã celebrarmos os Estados Unidos da África. Então era uma febre. Ele contratou o que tinha de melhor na medicina esportiva, de preparação física. Ele levava a seleção de Gana para fazer turnê na Europa. Teve até, no caso, que a seleção ganesa jogou contra o Real Madrid, na Espanha. E é interessante porque o Real Madrid era o maior time do mundo na época. O presidente era o Santiago Bernabéu, que hoje é o nome do estádio, né? Tiraram foto, condecorou no Nkrumah. E Gana, eu acho que Gana não perdeu para o Real Madrid, empatou no jogo que estiveram com ele. Enfim, o governo do Nkrumah, ele era voltado para isso. Ele tinha a bandeira do panafricanismo muito forte, desde sempre. Desde sempre. E aí vamos para o livro. Por que se chama Na Casa de Meu Pai? O pai e a família do Apiá, eles vêm da elite tradicional de Gana, que foi secundarizado pelo Nkrumah no governo. O Nkrumah, ele começou o governo dele e, como bem sabe, ele tinha uma característica de ser muito pouco de conversa, digamos, muito pouco flexível. Então, ele, de fato, escanteou a elite ganesa, a qual fazia parte o pai do Nkrumah. Mas é importante dizer que o pai do Nkrumah, Joe Apiá, o pai do Apiá, que era o Joe Apiá, ele era da elite ganesa, mas ele apoiava muito o Nkrumah. Ele foi para a luta quando era para ser Gana independente e apoiou o Nkrumah desde o começo. O livro, a gente pode dizer que ele é um ajuste de contas dos Apiá com a linha de pensamento panafricanista do Nkrumah. Você vai ver que o Apiá, desde cedo, e esse é um problema que eu estava falando no começo da aula, que o Apiá, logo no texto, ele vai se referir à inimizade entre o pai dele e o Kwame Nkrumah. Só que ele não faz isso de forma direta. Ele vai falar, ele vai usar termos como velho amigo, antigo aliado. E aí mora o problema de que, quando o livro chega em 1992, essas interlocuções elas são escondidas do leitor brasileiro que não tinha acesso a esses debates. Então, é capaz que você leia o Na Casa de Meu Pai inteiro e você não saiba quais são as interlocuções do Apiá. Porque, como eu falei, a história da África como campo de estudo se fortificou nos anos 90, mas não a história do pensamento africano. A gente ainda está falando de uma história da África bem eurocentrizada. Mas, enfim, tendo isso em vista, a gente tem que olhar isso. Eu vou até usar uma citação aqui, na página 9 do livro, na primeira página do prefácio. Ele diz o seguinte: alguns mundos. O mundo dos tribunais de justiça, para onde o meu pai ia, trajando seus escuros ternos europeus e levando a peruca branca dos advogados britânicos, que depois da independência ele continuou a usar, como no período colonial, sempre como uma rosa do jardim, o jardim de minha mãe. O mundo do parlamento, para onde ele ia nos primeiros anos de que tenho lembrança. Já então como adversário de seu velho amigo Kwame Nkrumah. Pode parecer uma citação muito inocente que ele dá no começo do livro, mas já tem que entender que nesse texto que vocês leram existe uma carga pessoal muito grande. Não é um desmérito para o trabalho do Apiá, viu? Porque parece que a gente, nossa, ele pessoalizou muito. Não. Mas tem sim uma carga pessoal no trabalho. E aí volta no que eu falei. Quando o livro chega, ele chega num contexto muito isolado, assim, em 1992. Que a interlocução, o leitor não sabe. E eu vou dizer, isso é um problema até hoje, 2020. Que a gente ainda tem muita dificuldade para falar de panafricanismo, para falar de intelectuais e pensadores africanos e africanas. Como eu falei, né, são 7 matérias que vocês têm na graduação sobre história da Europa e uma só de história da África, né? Então imagina o que dá para abordar, né?
Nesse sentido, o que o Apiá ele vai ter de enfrentamento com essa linha do Nkrumah é a desconstrução do panafricanismo sobre o prisma da raça. Porque ele vai dizer que o panafricanismo defendido pelo Nkrumah, pelo George Padmore e por outros, ele era influenciado pelo pensamento racialista do século XIX, que, enfim, tinha sua alicerce naquele racismo intrínseco e na experiência africana no Novo Mundo. E que esse panafricanismo ele vai compreender a África como culturalmente homogêneo, no sentido da existência de uma forma de pensamento e conteúdo caracteristicamente africano, como se a África fosse uma unidade só, ou como a raça define a África, ou como se existisse uma cultura homogênea no continente africano. E o panafricanismo, para ele, vai buscar se basear erroneamente nisso, ignorando as diferenças dos passados pré-coloniais, e bem como as experiências coloniais dos africanos. Ou seja, ele vai alegar, de uma certa forma, que o panafricanismo defendido pelo Nkrumah não deixou de ser eurocêntrico, porque para ele está se tratando de uma África a partir das experiências com os europeus, mas que existe uma África antes da Europa. E é aí que nasce assim, um vespeiro muito complicado, de que eu torço muito que continue aparecendo muita gente estudando panafricanismo, porque é um vespeiro que eu não vou colocar minha mão, assim, dessa briga do Apiá com a linha de pensamento racial panafricanista nos anos 40, 50, 60. Eu ressuscitei, eu achei, uma entrevista que o Apiá deu para o Globo em 2013. O Apiá é muito difícil de dar entrevista para lugares que não sejam na Europa. Ele é muito ressabiado, assim, um pouco desconfiado. E eu entrei em contato com a Apiá há um tempo atrás, porque eu tenho um projeto, como a Ludmila falou, eu trabalho num programa chamado Nota de Rodapé, que é um programa de rádio, tem no YouTube também, que eu entrevisto historiadores e historiadoras. E a gente tem um projeto dentro dele que chama Interlocuções, em que a gente promove sabatinas com historiadores do mundo inteiro para discutir o ofício do historiador, para discutir quais são os novos desafios. Então, a gente já entrevistou o Ginsburg, o Robert Darnton, o Chartier, entrevistamos vários nomes da Europa. Agora nós estamos numa fase, estamos entrevistando no Brasil. A Patrícia participou da entrevista que a gente fez com o Daniel Arão Reis, que é o ex-orientador dela. E eu convidei o Apiá. Entrei em contato com a Apiá, falei, estamos com um projeto, assim, assado, já fizemos tais entrevistas e tal. E ele me pareceu muito desconfiado. Ele falou que preferia assistir mais entrevistas dessas que a gente vai fazer para depois ele ver se aceita ou não. Porque eu acho que existe já uma ideia, um certo medo de como é que é no Brasil. Tendo em vista que nós temos uma história com o panafricanismo, nós temos pensadores panafricanistas no Brasil já há bastante tempo, como o Abdias do Nascimento, a Lélia Gonzalez, a própria Sueli Carneiro. É um panafricanismo que tem a raça como um prisma de unificação, que é o que o Apiá discorda, né? Então, ele tem certos medos certos receios com leituras marxistas acerca da obra dele. Mas eu ressuscitei uma entrevista que ele deu para o Globo, em que o repórter que está entrevistando faz uma pergunta que eu não sei se por inocência ou por ignorância, ou que ele queria provocar mesmo. Ele pergunta qual que é a contribuição do Nkrumah e do Jomo Kenyatta pro pensamento africano e tal, qual o legado deles. E aí o Apiá responde o seguinte: a principal contribuição deles foi, em primeiro lugar, conceituar a África como um todo, de modo a criar uma outra maneira de falar sobre o continente.
Antes disso, não havia qualquer razão para os africanos pensarem em si mesmos como africanos, em um sentido coletivo. Em segundo lugar, esses intelectuais conceituaram o povo da África em termos raciais, ou seja, eles fizeram da África um só lugar e dos africanos um só povo, pertencente à raça negra. Isso forjou uma unidade possível, mas também trouxe problemas. Mesmo que você pense que o conceito de raça é útil, uma visão racializada da África exclui porções significativas do continente, como as populações de origem árabe do Maghreb, por exemplo. Então, você vê aí que, de fato, essa é a briga dele, que ele vai ter com os intelectuais do panafricanismo da geração do Nkrumah. E é importante dizer que não é uma briga que é só uma briga, porque ele reconhece que tem uma importância muito grande esse prisma da raça como unificação nas décadas de 40, 50 e 60. Que elas foram muito importantes para o africano se ver como africano. Entende? Mas que ela é muito problemática. E que não pode ser mais um prisma usado hoje em dia. Então, vocês entendem as brigas que o Appiah ele arranja? E é muito interessante isso, porque ele fala de um lugar muito confortável, né? Quando eu digo assim, que ele fala de um lugar muito confortável, é porque a formação e a vida inteira do Appiah é na Europa. Então, os enfrentamentos intelectuais que ele tem são europeus. É na Inglaterra, é na Universidade de Londres. Enfim, dando sequência. O autor, o Appiah, ele coloca que, no sentido de garantir a proteção contra a dominação do imperialismo europeu e promover um certo, posso dizer, um fortalecimento de uma unidade, de uma identidade, esses autores africanos, eles construíram uma literatura de característica nacionalista, negando, assim, uma ideia de ser universal. Essa era a briga dele. A universalização da Europa. E aí que vocês vão ver que no texto ele vai falar de um escritor nigeriano, que eu admiro muito, chamado Wole Soyinka. Porque a literatura pós-colonial, ela vai muito na contramão dos intelectuais pós-coloniais. Ele vai falar, o grande problema disso tudo é o seguinte, a gente precisa começar a pensar num caráter mais nacionalista e desuniversalizar a África. O Wole Soyinka, que foi o primeiro escritor africano a ganhar um prêmio Nobel em 1986, por um livro maravilhoso que ele escreveu chamado O Leão e a Joia, vai começar a defender essa ideia. A África é muito complexa para a gente pensar só em raça. Nós não podemos universalizar a raça. Aliás, isso vale para indicação. Um outro livro sensacional dele, que é mais recente, de 2008, ele está vivo, ele está com 85 anos. Se chama É Melhor Partires de Madrugada, 2008. Maravilhoso. Enfim, um dos que seguem essa corrente do Soyinka, um outro escritor nigeriano, que eu também tenho muito apreço, é o Chinua Achebe. E ele também vai bater nessa tecla de que a África não pode ser universalizada. O Chinua Achebe, ele escreveu esse livro aqui em 58, que eu adoro. O Mundo se Despedaça. Uma das obras icônicas da literatura africana. Um outro que eu tenho aqui, que eu li mais recentemente, é A Educação de uma Criança sob o Protetorado Britânico, que é voltado um pouco mais para a infância dele. Mas vai ser grande briga desses literários, desses escritores pós-coloniais com a intelectualidade dos pós-coloniais na África. Tanto é que você vai ver que o que eles promovem com a literatura deles são escritos a partir de dentro. Levar o leitor para uma nova realidade cultural e histórica, em oposições aos romances em que o olhar é feito de fora para dentro. E aí, eu posso falar um romance que foi escrito nesse período e que tomou muita porrada tanto do Soyinka quanto do Chinua Achebe, que é O Coração das Trevas.
do Conrad. E pelo menos na minha época, quando eu fiz Contemporânea 1, eu li O Coração das Trevas, com a professora Ana Neme. E o que acontece? No Coração das Trevas, do Joseph Conrad, tenta se mostrar que a cultura africana ela é universalizada. Se você pegar ali os escritos dele, qualquer lugar ali pode ser África. A África é qualquer coisa. Porque é uma visão estereotipada, é uma visão consolidada de que a África é uma coisa só. Entende? Eu posso dar outros exemplos da cultura que torna a África como uma coisa só, ou ainda uma coisa animalesca, coisa de outro tipo. Um exemplo, o Rei Leão. O Rei Leão da Disney é Hamlet. É Hamlet com animais. Entende? Então, a África, para a cultura ocidental, ela acaba se desenvolvendo como um lugar de qualquer coisa. Entende? E a literatura pós-colonial africana vai muito na linha de lutar contra isso. Ela vai tentar mostrar que essa postura assimilada pela literatura vai tentar individualizar a cultura africana. Isso vai ter como resultado uma luta contra o projeto de minimizar e simplificar a diversidade cultural do continente africano, tratando das individualidades no plural. O Apiá, nesse sentido, ele vai se centrar nesse conceito de raça para dizer que, olha, o pensamento panafricanista do Nkrumah era muito problemático. Porque, ao passo que você rejeita uma filosofia negra, e nesse caso, nós estamos falando da filosofia negra que é tributária dos povos oriundos da África subsaariana. Ok? É uma cultura, uma filosofia pré-colonial. Então, o que eu apenas dizer é que quando você rejeita essa filosofia negra, vai se aparecer vão se firmar defensores de uma identidade negra essencial. Se afirmarmos uma filosofia negra, e aí palavras do Apiá, nós vamos cair na armadilha branca do etnocentrismo. E, consequentemente, nós vamos cair numa armadilha do racismo. Não que ele está falando de racismo reverso, tá? Não subestimem o Apiá também. Mas que ele coloca muito isso, que a partir do passo que nós afirmamos essa filosofia negra de que ser negro é ser africano, você cai numa armadilha do etnocentrismo. Nesse sentido, quem trabalhou muito bem sobre o assunto é o Sheikh Anta Diop, que vai trabalhar bastante sobre essa questão da África pré-colonial. Enfim, eu nunca digo que existe uma briga do Nkrumah com a Apiá, porque o Nkrumah não está brigando com ninguém. O Nkrumah morreu. O Apiá escreve isso depois da morte do Nkrumah. Então, o Apiá briga sozinho hoje. Há de se dizer que a gente precisa localizar o pensamento do Nkrumah no tempo dele, nos anos 60, nos anos 50, sobretudo. Mas é uma briga para se pensar o panafricanismo. É um livro, Na Casa de Meu Pai, que eu acho fundamental para todo mundo ler. E não apenas para quem quer estudar panafricanismo, quer estudar a história da África, mas é um livro, acho que fundamental para a formação, para a nossa formação mesmo, como intelectual, como historiadores. Só que a gente precisa entender essas interlocuções dentro do livro. Que, infelizmente, para nós, esses debates chegam atrasados. Para nós, muitas publicações demoram. Acho que o Nkrumah, ele tem 2 livros traduzidos, dos vários que ele escreveu, entende? Enfim, acho que é uma corrente que a gente tem, são correntes que a gente tem que pensar, o rastafarianismo. Hoje o panafricanismo, ele é muito plural.
ele existe assim em muitas correntes no mundo, no Brasil, inclusive, na América Central, nos Estados Unidos. É um espaço de disputa até hoje, porque, como eu falei, eu tomo até o panafricanismo, os pensadores panafricanistas no Brasil, a briga que é, como eles vão entender o panafricanismo como uma questão do prisma da raça, enquanto você vai ter muitos africanos que não, falam, não, o panafricanismo ele tem uma questão de você ser africano. Ser negro não é ser africano. É daí, por exemplo, que eles vão ver que a história da escravidão é uma história nossa, não é uma história deles. Eles não têm que lidar com esse passado. Somos nós. Enfim, mas vale a pena, assim, a leitura. Eu acho que a partir do que vocês viram também, do que vocês conhecem sobre o assunto, acho que a gente pode ter um debate bem legal. Bom, é isso, pessoal. Ludmila, pode continuar aí a sua moderação. Boa noite a todo mundo, a todas e todos. Saúde e cumprimento à professora Kate Barbosa e à professora Ludmila. Muito obrigada. Passo a palavra às duas docentes. Ludmila, vamos lá. Oi, gente. Pedi primeiro para a professora Kate, né, fazer as moderações. Se você quiser dar alguma contribuição, depois eu venho. A Kate não aguenta mais ouvir minha voz, ela está cansada já. Nossa, estou adorando. Não, gente, obrigada, Patrícia. Não, eu resolvi ficar até o fim, falei, não, vamos de novo, né? E é o que a gente conversou mais cedo, Jonatas, que eu achei bem interessante chamar a atenção, que a gente tocou no assunto do currículo eurocêntrico, né? E como essas questões, aquilo que a gente discutiu mais cedo, né? Tanto na discussão lá do Gustavo, quanto na sua aula, né? Como que essas questões, inclusive da literatura, né, que você trouxe, né, apresentou e pontuou alguns autores importantes, como que a gente desconstrói esse currículo eurocêntrico. Então, acho que a partir daí, a sua aula, né, eu posso dizer que eu já assisti 2 vezes, né? Contribui para a gente repensar esse modelo de currículo e novas possibilidades, desafios dentro do ensino de história, dentro do ensino, né, ou da disciplina de História da África aqui nas universidades brasileiras. Essa é uma questão que me interessa muito e se você puder pontuar a questão da literatura em si, né, como você chamou a atenção, o livro que você disse, que vocês comentou do... Eu até anotei aqui, mas acho que eu me perdi, deixa eu ver. É Melhor Partires do quê? Que eu queria só que você me desse a referência. Ah, tá. É o livro do Soinka. É Melhor Partires de Madrugada. Ah, tá bom. Vou até anotar aqui no grupo, caso alguém queira, né, tenha interesse. Então, é só esse comentário. Parabéns novamente. E obrigada, Patrícia, por essa oportunidade de passar esse dia com as suas turmas, né, com o minicurso. Estou adorando. Obrigada. Vou dar agora a Ludmila. Pode continuar. Bom, eu agradeço, né, novamente o professor. Foi muito rica, né? Me fez relembrar alguns debates que a gente tem na Unilab, né? Eu nem falei que sou formada na Unilab, no campo dos Malês. A gente estudou esse livro na casa do meu pai, do Apiá, né? Eu nem sabia que o senhor ia trabalhar ele, né? Então foi uma surpresa para mim também. Eu tenho 29 anos, para de me chamar de senhor. Ai, desculpa, é por questão de respeito. Você, então. Essa questão, né, que você falou, né, tá trabalhando com o livro, então me remeteu a muito trabalhar isso, né? E a gente viu esse livro na disciplina de filosofia africana, né? Porque a gente trabalhou um pouco com ele. Se eu não me engano, ele sofre até algumas críticas de alguns pan-africanistas, né? Eu não sou muito especialista para falar, mas me remeteu a algumas coisas que a gente já havia falado lá na Unilab. Gente, né? O Apiá é saco de pancada dos africanistas. Toma muita pancada. E eu lembrei. E aí eu queria acrescentar nessa questão do currículo que você falou, né? Eu sou uma pessoa que estou na corrente acadêmica, né? Mas eu sou do ensino, eu amo ensino, né? E você falando sobre essa questão do currículo, né? Acho que é muito importante. É uma coisa que eu tento prezar, eu sou professora no estado e tento prezar por isso, né? Mas é muito difícil, porque só você nadando sozinha na maré
e a maré vindo contra a corrente, né? E a gente vê na própria estrutura, quando você falou que a gente tem história, não sei o que, história, sei lá. Eu fiquei ouvindo você falar e falei, nossa, eu não tive isso, porque na Unilab os nomes são totalmente diferentes. Então não tem história antiga, né? Se eu não me engano, é Antiguidade Africana, não tem Idade Média, é Mediterrâneo, suas conexões. Então tem outros nomes e tenta trabalhar outras abordagens. Não que não tenha, né? Então acho que é importante a gente ter esse debate, assim, né? E é muito enriquecedor ouvir a sua fala, a sua pesquisa sobre, né? E eu fiquei um pouco curiosa, eu sei que não tem nada a ver, mas eu fiquei curiosa de como que você trabalha essa questão da suástica, que eu fiquei imaginando, eu falei, caraca, como ele está imaginando isso? Eu sei que não tem nada a ver, mas se puder falar um pouco do caso da... Eu fiquei lendo o título e achei super bacana. Eu posso responder as perguntas de vocês duas primeiro e depois dos alunos? É porque eu tenho uma cabeça horrível, eu esqueço depois. É engraçado se falar, Kate, da literatura, porque ela é fundamental para a gente pensar a história da África. Porque é na literatura que a gente tem o que nasce primeiro um movimento forte de pensamento pós-colonial, se eu posso dizer africanista, de fato. O livro que me fez querer estudar a África foi um livro que eu li na graduação, que é esse daqui, ó. Ancoléu, um menino fula, do Amadou Hampateba. E quando eu comecei a entender que na África existe uma outra ideia de tempo, de percepção de espaço, como se conversa, eu falei, nossa, cara, que bizarro, a gente só tem um semestre para tratar de história da África, né? Porque a escrita da história sobre a África ela é muito complexa. A gente não consegue entender por um prisma europeu. E assim, a literatura feita pelos africanos nos ajuda demais a entender isso. Então, o Amadou Hampateba, como o Chinua Achebe, o Oli Soyinka, são nomes assim que a gente precisa ter na prateleira para entender. Então, sim, a literatura ela tem um ponto assim, fundamental para isso. Principalmente, eu fiz uma amizade nesse tempo de quarentena com um professor, ele é do Departamento de Letras da USP. Virou um amigo muito querido, que é o Lin Mário o Lin Mário Trindade. Ele fala para mim, ele é indiano, né? Ele fala, Jonathan, eu cheguei no Brasil nos anos 80. Muito pouco do currículo acadêmico foi descolonizado desde então. A gente ainda tem um currículo extremamente colonizado. Ele falou assim, eu até me sinto um peixe nadando contra a maré, assim, Ele falou, me sinto como um salmão, porque eu estou sempre nadando contra a maré lá no departamento e tal. Como é o departamento de letras, a gente pode falar aqui abertamente. Então, mas é muito bizarro. A gente luta por uma certa descolonização do currículo, mas é muito difícil, muito difícil. Eu vou falar dentro até do próprio campo de história da África, assim, pessoas que ainda vão defender o olhar europeu sobre as diásporas como uma história da África. Entende? Então, é muito difícil. A gente é muito refém disso daí. E refém por inúmeras razões. As editoras não têm interesse em traduzir e publicar obras de africanos. São muito poucos. São só os pensadores africanos famosos e, enfim, consagrados que conseguem, sabe, publicações. Então, a gente tem essa dificuldade, mercado editorial, idioma. A Unilab, acho que tem um projeto sensacional. Você foi uma felizarda, viu, Ludmila? Porque, olha, a Unilab tem um processo muito bacana em relação a isso. Mas é isso, a gente vai terminar a graduação. Talvez, se não for por um professor iluminado de História da África, como é a Patrícia, talvez a gente nunca vai ter contato com o pensamento africano. Entende? E assim, nós formamos historiadores há muito tempo, ainda estamos formando gente que nunca é iluminada até pelo... Tá certo, Patrícia. Pelo estar sendo iluminada literalmente aí. Então, assim, é uma briga até dentro do campo de história da África. Isso é bizarro. Sobre a minha pesquisa agora, doutorado, o que acontece?
E tem até a ver com isso que eu estou falando. Eu estudo agora grupos nazistas na África do Sul durante os anos 30 e 40. E para mim é muito interessante porque ver como é e são grupos com muita força. Então eu tento entender como é que esses grupos eles influenciavam, eles tinham influência na África do Sul. A África do Sul tem uma especificidade muito interessante para esse período, porque depois do final da Segunda Guerra Mundial, enquanto os países estão lidando com a sua herança do nazismo, a África do Sul começou o apartheid. Então, entender como é que numa sociedade completamente diferente da Alemanha, onde você tem 70% da população negra, consegue vingar tanto ideais nazistas. Como é que os judeus, como é que os judeus sul-africanos, eles se viam nessa chave dicotômica racial entre brancos e negros com um discurso nazista tão forte? Pode falar. Será que, não sei se você já chegou nesse campo, né? Você está falando dessa questão de como essa ideologia chegou. Será que não é porque a Namíbia era uma das colônias da Alemanha e é divisa praticamente? Pode ser uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade, o pan-germanismo. Eu trabalho com a possibilidade do pan-germanismo. Mas o que acontece é que na África do Sul você tem aquela briga dos afrikaners com o Império Britânico. Então, o que eu acho é que a proliferação do nazismo, a força que o nazismo ganha na África do Sul, vai muito mais de um anti-britanismo do que talvez de um pan-germanismo. E aí eu tento entender. Mas o que é muito interessante, porque eu passei na prova do doutorado, até a minha orientadora, a Raquel Gomes Gritchenko, ela veio para mim, uma pessoa que entende demais de África do Sul. Ela um dia chegou numa reunião e falou assim: Jonathan, agora a gente precisa descolonizar seu projeto de pesquisa. E eu fiquei ofendidíssimo. Falei, pra cima de Moá, como é que você vai falar um negócio desse? E ela estava certíssima. Porque o que acontece? Claro, eu estudei alguns autores sul-africanos para falar do assunto, assim, mas, Jonathan, você está querendo entender a sua pesquisa como se fosse pegar o nazismo na Alemanha e só adaptar ele para a África do Sul, entender o que é ele. Não, como talvez você pode chegar à conclusão que nem dá para chamar de nazismo isso. Que tem toda uma particularidade, não é pegar uma coisa e colocar na outra e ver, vamos ver como ele se comporta. E aí eu falei, cara, é verdade. Eu estou querendo usar uma ideia alemã de nazismo, uma ideia europeia de nazismo, inglesa, francesa, para entender um contexto sul-africano. Então você vê, até tipo a gente que se preocupa com essas coisas, caímos nessas armadilhas. Agora eu estou tendo que fazer um trabalho de ir para a historiografia sul-africana, ver o que os historiadores afrikaners falam sobre o assunto, entender toda uma sociedade que é extremamente complexa, como a África do Sul. Então, eu acho que tem tudo a ver. E minha pesquisa, nesse momento, eu estou nessa surra historiográfica aí. Vamos ver até quando eu terei que estar nela. Muito obrigada. Agora vamos dar prioridade para o pessoal, né? Tem muitas perguntas. Eu acho que é a Samira, né? Samira, é você que vai falar das perguntas? Obrigada, Pedro. Tá, vamos lá. Então tem 4 perguntas, né? Se eu estou vendo de certo. Você prefere que eu leia, Isso. Jonathan? Quer que eu leia? Pode ser. Eu vou ficar no mudinho aqui. Por favor, Pedro. Deixa eu ler aqui. O professor, a grande diferença entre o panafricanismo do século XIX e o atual panafricanismo, essa veio da Fabiane Goulart. Antes disso, Pedro, é muito bom te ver, viu? Não tinha percebido que você estava ali. Também. Sempre fico muito feliz quando eu te vejo. Eu estava quietinho. Tudo bem. Eu também tenho uma questão sobre você, só que eu vou deixar depois. Vou deixar os colegas perguntar as deles. Em aula, então é melhor que seja sobre o tema. Eu tô evitando. Não, provavelmente é sobre o tema. Tá bom. Provavelmente sobre o tema. Se é sua vida pessoal, é outro espaço. É outro papo.
Há grandes diferenças, claro, claro. Como eu falei, o panafricanismo do século XIX, ele basicamente era um panafricanismo sem África, né? Como eu falo sem África? É um panafricanismo que a África não é o local do panafricanismo. E aí, eu vou falar, há grandes diferenças e há muitas também aproximações. Porque a corrente panafricanista que tem mais força dentro dos intelectuais norte-americanos ainda é essa. Ainda é de uma África ocidentalizada como progresso. Entende? E isso, assim, vai ser bem desconstruído, principalmente por conta dos pensadores marxistas, né, do século XX. Então, não que marxismo leve necessariamente a uma desocidentalização, às vezes até o contrário, mas que essa foi uma briga de trazer para a África o lugar do panafricanismo. Então, tem muita diferença. O panafricanismo do século XIX era um panafricanismo feito e desenvolvido por intelectuais ocidentalizados e que, quando eles eram retornados, se viam como salvadores que iam levar a África para a libertação e para o progresso. Mas para o progresso você vê como uma ocidentalização. Tem muitas diferenças, mas há aproximações. Tem gente que pensa isso até hoje, sabe? De certa forma, quando a gente pensa o panafricanismo só pelo prisma da raça, e eu não estou colocando uma opinião pessoal aí, estou apenas trazendo o debate, você tem um grande contato aí com o século XIX também. Porque o que une os descendentes de africanos no século XIX que moram nos Estados Unidos? A raça. Entende? Eles já não falam os idiomas nativos. Os usos e costumes deles são totalmente norte-americanos, totalmente ocidentais. A formação intelectual deles de conhecimento é ocidental. Então, o que os une é a raça. E, enfim, então é aí que vai um pouco dessas diferenças. E... Você sabe que existe um problema até hoje que, por exemplo, muitos não gostam dessa ideia por exemplo, dos grandes intelectuais africanos se constituírem nos Estados Unidos e na Europa. A gente vai falar de vários, como o Elikia Mbokolo, está na França, o Obenga está na França, outros estão nos Estados Unidos, estão na França de novo, entende? E muitos vão ver problema nisso daí também. Muitos que estão, né, na África. Mas, enfim, sim, tem essas diferenças, mas ainda há muitas aproximações também. O século XIX foi esses dias, gente. Não vai superar tão cedo assim. Pode ir para a próxima? Uhum. Como você vê a influência do cristianismo na gênese do panafricanismo? Esse está da professora Patrícia, mas eu não sei se é a Patrícia ou se é a Samira. É a Patrícia? É a Patrícia, professora. Você esperou tantos anos para perguntar isso para mim, Patrícia. Então, o cristianismo, ele é um local de muito embate, assim, porque, como eu falava até no começo da aula, o Edward Blyden, ele travou uma crítica, uma luta muito pesada com os negros que se converteram ou que nasceram cristãos, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então, na Libéria, por exemplo, ele chegou a falar muito que os negros cristãos negavam a sua própria africanidade. Era um discurso mais radicalizado dele. O Blyden, ele tinha esse viés, e depois o Marcus Garvey foi com os dois pés na porta em cima disso. Mas é se dizer que o cristianismo ele está enraizado na gênese do panafricanismo. Ele nasce no século XIX com os negros cristãos, com os negros ocidentais e cristãos. Ou seja, são algumas vozes que aparecem para fazer um contraponto, porque via nessa cristianização, nesse cristianismo, um símbolo da colonização, ou um símbolo da dominação imperial britânica ou europeia. Mas eu posso dizer que não teve tanto êxito, porque a corrente que mais lutou contra essa ideia foi o rastafarianismo.
E o rastafarianismo hoje é uma minoria dentro desse mosaico panafricanista. O Apiá era cristão. O Apiá não, o Nkrumah era cristão. O Nkrumah era católico ferrenho. Apesar de os Estados Unidos ter se envolvido com a igreja protestante, mas ele era cristão. O tutor do Nkrumah, que era uma figura famosa em Gana, era chamado de Maria Negro, em razão a Maria, mãe de Jesus. Então, assim, o Jomo Kenyatta era cristão, George Padmore era cristão, William Dubois, ou Dubois, eram cristãos, todos eles eram cristãos. Então, o cristianismo, ele está na gênese, né? Ele é enraizado, sim, com o nascimento do panafricanismo no início do século XIX, com os primeiros, Alexander Crummell, todos ali. Mas teve uma resistência, sim, claro, como o Edward Blyden, como o Marcus Garvey, mas ele está enraizado. Ele é fundamental para se pensar em moldar uma ideia de panafricanismo no começo do século XIX. Eu acho que essa era uma pergunta teste, porque a Patrícia sabe muito mais disso do que eu. Eu sabia também. Aqui, outra pergunta do Matheus Miranda. O panafricanismo possui literatura econômica? Se sim, qual seria esta literatura econômica do panafricanismo sobre a África? Leitura econômica, né? Se a gente vai falar de uma história sobre o pensamento econômico do panafricanismo, existe uma corrente e que depois ela é quebrada. E aí você vai ter a diversificação até hoje. Então, como, por exemplo, que foi o nome que eu falei, o Booker T. Washington, nos Estados Unidos. Ele vai ter uma leitura econômica do panafricanismo em que ele vai ver que o negro ele tem que ser inserido na sociedade capitalista. E que é pela inserção do negro na sociedade capitalista que você vai conseguir traçar uma estratégia para buscar uma unidade dos povos negros. E só era possível se eles conseguissem entrar na sociedade capitalista. O que, assim, é completamente chutado para o lado pelo Nkrumah. O Nkrumah, ele vai trazer as lutas de classe para se pensar. Depois ele deixa um pouco de lado, né? Tanto que os marxistas africanos batem bastante nele nesse período aí, de que ele passou a pensar uma África negra e não mais uma África por classes. Enfim, e daí não, ele vai chutar aqui, ele vai chutar para o lado e vai dizer, não, são os Estados Unidos da África socialista. E aí, que dessa gente, você vai ter os pensadores marxistas do panafricanismo, só que, como eu acho que é um processo natural da pós-modernidade, não tem como, você vai ter aí uma proliferação de raízes. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem pensadores panafricanistas liberais, entende? Como a gente vai ter os pensadores ainda marxistas, como a gente vai ter ainda os pensadores que entendem que os sociais-democratas, né? Nessa ideia que você tem que ter um certo bom convívio ali com o capitalismo. No Brasil, o que ganha mais força, por incrível que pareça, que eu falo mais força midiática, é o liberal. Esse é o pensamento panafricanista ou até antirracista liberal. É o que ganhou os holofotes da mídia e tal. Não é que só existem eles, mas é o que eu acho que ganhou mais espaço. Mas sim, existe uma leitura econômica que o Booker T. Washington é o primeiro a fazer e que depois o Nkrumah vai falar, vai propor que não, tem que ser socialista. Tem que ser um movimento socialista e não uma inserção do negro no cara. Mas o Booker T. Washington ele era muito refém, na verdade, da sociedade que ele vivia. Porque a questão desses americanos do século XIX é que o problema não era a estrutura de poder ou a estrutura econômica do Estado. O problema era o negro não estar inserido nela. Entende?
O problema era o negro não estar inserido no capitalismo. O problema não é o capitalismo para eles. O problema é o negro ser escravo só. Entende? É essa a questão. Essa é a realidade do século XIX. Para eles, esse é o ponto. Vocês querem até ter um bom parâmetro? Olha o diálogo que o Gilberto Freire faz quando escreve Casagrande Senzala. Ele escreve Casagrande Senzala nos anos 30, nos Estados Unidos. Falando que, olha, eu sinto o cheiro de carne negra na janela do meu quarto. Ele fala que negros eram queimados. Isso nos anos 30. Então, você imagina no século XIX, sabe? Então, é um outro prospecto. É um outro prospecto. Eu falo, o panafricanismo, quando ele nasce no século XIX, ele tem vínculos muito fortes com o mundo ocidental. Muito fortes. Porque é aquela coisa, ele não quer reestruturar, ele só quer que os negros sejam inseridos. Entendem? Que é da fonte que eu acho que a gente tem um pensamento racialista liberal hoje, né? Que não, o problema não é no capitalismo, o problema é que o negro tem que estar inserido, né, no capitalismo. Mas, enfim, é isso. Agora vamos para outra. O do Matheus já falei. Tem algumas perguntas sobre os nomes dos autores. Qual o nome do autor que promoveu o panafricanismo como lugar do... Que promoveu a África como lugar do panafricanismo? Qual o nome do autor que coloca a religião em outro patamar no panafricanismo e o que trata o panafricanismo econômico? Isso veio da Mariana e eu fiquei aqui em dúvida na hora de escrever. Não sei se o nome dela está correto, se ela depois ela poder... Eu vou resolver isso agora, ó. Porque eu vou escrever no chat. Olha só. E pior que eu posso escrever errado, que daí seria uma vergonha terrível, mas tudo bem. Mas vamos lá. Vamos por partes. O nome de que vai promover a África como um lugar do panafricanismo é o do Edward Blyden. Saudade de Para quem não consegue escrever Edward, eu falei Edivardo, que aí você fica mais fácil você saber como escreve. O Edivardo Blyden, né? Tá certo. O que coloca a religião como uma figura central do panafricanismo, esse é um nome que é sempre bom saber, é do Marcus Mosiah Garvey. Aqui. E o que trata o panafricanismo econômico é o Booker T. Washington. Eu tenho um colega da pós-graduação da Unicamp que está fazendo uma pesquisa sobre ele. Então, são esses os nomes. Edward Blyden, Marco, enfim, foi pensar... Ele pensa bastante sobre religião também, mas ele foi pensar a África como um lugar do panafricanismo. O Garvey, que é o mais conhecido, e o Booker Washington, que tinha essa ideia panafricanista, mas no teor econômico da coisa. Saudades de uma lousa, né, minha filha? Vou passar aqui para a próxima. Qual é a próxima, Pedro? No texto, o autor cita Soyka. Não escreve diretamente para o africano, por não pressupor uma cultura dada. Isso não seria, na verdade, uma forma de demonstrar que existem diversas culturas africanas, não apenas as tradições relatadas por Soyka. Isso veio do Lucas. E aí, aqui desculpa, aqui que ficou juntinho. Deixa eu ver se aqui é a minha pergunta. Não, mas na verdade, talvez eu não soube explicar bem, mas é pelo contrário até, Lucas. O Soyinka, ele tenta exatamente propor falar de uma cultura africana diversa, plural. Talvez eu não estou entendendo a pergunta, eu também não soube falar na hora. Eu me enrolo bastante na hora de falar. Porque o que acontece? O Soyinka, quando ele tratava das individualidades da África, ele queria mostrar que não existe uma África homogênea. É esse o ponto, não existe uma África só. Então, sim, no texto o autor cita que Soyinka não escreve diretamente para africanos por não pressupor uma cultura dada. Exatamente. Porque o Soyinka, ele propõe uma literatura pós-colonial que é para desmistificar a África. O que eu acho que é uma leitura errada do Appiah, e como eu falo, o Appiah, ele faz essa leitura da Europa, é de que eu acho que o Soyinka também escreve para os africanos.
e de forma direta. Para os próprios africanos entenderem que a África não é homogênea. Para eles absorverem uma ideia de que a África também é um lugar de várias identidades, várias imagens e uma complexidade muito grande. Mas, de certa forma, a leitura da Piá é que é um texto para europeus. Enfim, mas sim, o Soyinka ele vai nessa ideia de mostrar uma África muito mais plural, não individualizada, que é o que, na visão do Soyinka, acontece na literatura europeia feita sobre a África, né? Como eu citei, do Conrad, né? O Coração das Trevas. E eu nem estou desincentivando a leitura do Coração das Trevas. Eu gosto do Coração das Trevas. Mas acho que existe um Jonathan, antes dos estudos africanos, que gosta bastante do Coração das Trevas. Eu acho que existe um Jonathan hoje que olha e fala, nossa, que desgraçado. Como é que ele faz assim, um quadro da África como um lugar nenhum, sabe? Então, é um pouco mais essa perspectiva que o Soyinka ia na contramão. Eu acho que para ficar claro, não, acho que eu talvez não consiga deixar claro. Eu acho que ler o Chinua Achebe e ler o Soyinka sob essa perspectiva de heterogeneizar uma cultura africana, te dá um quadro muito melhor. Esse livro que fez ele ganhar o prêmio Nobel, o Leão e a Joia, ele é um bom exemplo disso. O mundo se despedaça do Chinua Achebe também. São bons exemplos para se pensar isso. Vamos para a próxima pergunta. Achei muito legal a pesquisa de doutorado. Professor Dr. Sidney Aguiar estuda as ideias integralistas e sobre os integralistas no interior de São Paulo, na década de 30 e 40. Ele descobriu que existia uma família branca rica durante o governo da Era Vargas, escreveu... aquele do menino 50, mas vamos continuar escrevendo. Escreveu Escravizou 50 meninos negros após adotados de um orfanato no Rio de Janeiro. Essa família tinha ajudante, um desses órfãos, e era o negro que compactuava com a escravidão dos demais, mesmo depois de homem. Ele tenta entender as razões que levaram a esse apoio. Isso fica bem evidente no documentário que foi fruto desse trabalho. Só deixa eu baixar aqui. O Menino 23. Enfim, é só um comentário mesmo, porque quando você falou sobre a sua pesquisa, eu lembrei dessa da Mariana Ponk, que ela já tinha falado anteriormente. Mas já que eu tô aqui, peraí, deixa eu só amarrar aqui, porque já que ela tá falando do seu doutorado, eu também quero pensar com você. Você tinha falado dessa relação, e eu sempre pensei, nossa, que você tinha falado do nazismo, eu pensei, será que o Jonathan consegue estabelecer uma ligação também entre Moçambique e África? Porque como ambos passam pelo salazarismo, o salazarismo ele foi um dos últimos regimes fascistas a acabar, assumidamente fascista, como ele se relacionava e como esses nazistas também podiam ter fugido. Mas aí depois você falou essa questão do desocidentalizar o seu pensamento, eu fiquei pensando assim, como é possível ter um tipo de fascismo que seja da África do Sul, que talvez bata com aqueles parâmetros lá do... Eu não quero lembrar o nome, não vou conseguir lembrar, do eterno fascismo, eu lembro o título, mas não lembro o nome. Que ele fala sobre isso, que é como esse fascismo ele tem várias faces, né? Pensando mesmo o que seria, essa tipologia que ele cria. Eu não vou lembrar o nome, que eu tá tentando vir, mas não está vindo. Como isso também a gente pensar no próprio Brasil, como esse regime atual, né, daquele cara lá, que aqui a gente não pode falar o nome, ele também representa um fascismo, só que dentro das suas especificidades. Acho que era isso, eu acho que eu falei bastante, achei nem que precisava falar tanto. Eu não imaginava que eu ia ter que falar do meu doutorado, mas então, que legal. Estou lembrando aqui o Fascismo Eterno, do Humberto Eco. O Fascismo Eterno. Então,
Eu não conhecia esse trabalho, o Menino 23. Obrigado, eu vou dar uma olhada. É muito interessante, né? Porque no caso da África do Sul, não é nenhuma ideia de fascismo. É uma ideia de nazismo mesmo, né? Eles tinham havia um grupo militar nazista sul-africano, enfim, um que quase virou partido. Então, de fato, é muito doido a gente tentar entender. E essa semana passada, aliás, para o projeto de Interlocuções, eu entrevistei o professor Richard J. Evans, que acho que é um dos maiores nomes sobre historiografia do nazismo, né? E aí eu perguntei para ele sobre essa questão das experiências do nazifascismo fora da Europa. E aí ele me corrigiu de que a gente evitar, às vezes, de falar nazifascismo. Porque quando a gente está falando de experiências fora da Alemanha, ou fora da Itália, fora do eixo europeu, né? As questões são muito mais individualizadas. O que ganha muito espaço no Brasil é o integralismo, né? Os galinhas verdes. Eles ganham muito espaço no Brasil, mas as manifestações de grupos nazistas já são muito mais contidas. São muito mais escondidinhas, assim. Como basicamente você não vai ver a manifestação de grupo fascista na África do Sul, né? Você vai ter mais, são esses grupos nazistas mesmo, e que eu tô tentando entender. Entender literalmente, porque falar africano é muito complicado. E a Patrícia nunca quis me ensinar também, como quando era minha orientadora, fica aqui a minha crítica. Mas... Porque eu também nunca aprendi. Eu só ouviu. Pra cima de mim. Mas é isso, mas obrigado pelo comentário e pela indicação. Eu vou dar uma olhada, assim, me interesso bastante pelo assunto. Você vê que quando a Ludmila estava lendo, fazendo a apresentação, né, eu me dei conta como eu sou uma pessoa talvez muito sem foco, né? Ela falou, ele tem como interesse futebol, estudos africanos, totalitarismo, neocolonialismo. Eu falo, nossa, eu acho que eu estou precisando arranjar um caminho para minha vida acadêmica, assim, ser mais direcionada, né? Enfim, mas é isso. Obrigado. Vamos ver aqui se tem mais pergunta. Chat. Não, acho que não tem mais pergunta. Acho que Bom, gente, eu vou aparecer por aqui, que hoje eu não estive presente, né, durante o dia. Foi necessário, né, fazer socorro a uma pessoa da nossa equipe. Então, só estou chegando agora, né, mas primeiro agradecer imensamente aí a presença, né, do Jonathan no vespertino e no noturno, suscitando debate, suscitando aí tantas coisas boas. Uma pesquisa que é uma pesquisa antiga, mas que quando você já está em outro objeto e amadurecendo, né, em outro campo reflexivo, com outras referências, você começa a olhar a pesquisa anterior também de um outro jeito e muito mais rico, Jonathan. E eu estou encantada de ver aí o quanto que você está com os dois pés muito firmes nesse caminho da pesquisa e do ensino, né? Da nossa área dos estudos africanos, né? Suas aulas são mesmo muito empolgantes. E dizer isso, né? Que esse tema ele é interminável. A gente está o tempo todo revendo essa discussão, né? Porque você vê, eu lido com o panafricanismo desde quando eu comecei a estudar história da África no sentido de fazer o mestrado desde 1997. E ainda hoje eu me pergunto e volto, né? E a gente é interminável, né? É interminável quando você pensa no contexto histórico, que era de fato uma ideologia universalista, né, de oposição e de busca de um caminho, né, à assimilação colonial, né, de questionamento à ideia da assimilação colonial, e é hoje também um ponto infinito de discussão quando o panafricanismo volta como uma alternativa de se agregar ou de se fazer respostas aos processos mundiais de racismo estrutural, né? Então, é um tema infinito e que eu acho muito rico da gente poder ver gerações de pesquisadores como você, mais jovens, descobrindo questões interessantes,
revendo o passado a partir de objetos de pesquisa, né? Então, daí a importância do diálogo, né, Kate, né, professora Kate, da gente falar, né, a gente ter uma trajetória, né? É importante na nossa área, na história, a gente ter um caminho de pesquisa, porque eu não vou saber tudo de tudo, mas o fato de pesquisar, de eu ter uma reflexão, me torna capaz de dialogar com outros temas, de rever temas, né? Então, isso é muito rico e muito necessário. E eu quero parabenizar o Jonathan, que a cada aula que eu assisto dele, mais eu vejo esse amadurecimento, mais eu vejo ele trazer, né, para a sua reflexão os caminhos e também as dificuldades que ele atravessa, né? Porque as dificuldades também ensinam, né? Eu sempre lembro os meus alunos do mestrado que eu tinha uma hipótese que a UF achou linda quando eu passei no mestrado, e durante o desenvolvimento da dissertação eu vi que a hipótese não se comprovava. E a queda da hipótese é que fez de fato nascer a pesquisa, que foi a melhor coisa que aconteceu, mas nas primeiras 48 horas que eu vi que a hipótese não se confirmava, eu vivi um desespero muito, muito, muito terrível, né? Um desespero absoluto. Mas a pesquisa, e a Patrícia pesquisadora nasce no dia que a hipótese cai. E que aí você vai ter que explicar por que na qualificação, né? Eu mandei o material para a qualificação e eu estava avançando com a pesquisa, eu liguei para o meu orientador e falei, Daniel, eu mandei o material para a qualificação que não tem nada a ver, porque caiu a hipótese. Ele, o quê? Eu falei, caiu a hipótese. E vamos discutir isso. Eu vou dizer para a banca porque caiu a hipótese. Aí a banca ficou encantada, né? Eu achei que a banca ia me detonar e a banca adorou. Ela falou, só quem pesquisa de verdade, né, enfrenta isso e diz isso publicamente, né? E é isso. Então, tem temas, tem reflexões que são intermináveis, né? Porque tem ainda muitas injunções, tem ainda uma presença no cenário contemporâneo que faz com que isso não se esgote, né? Que isso ainda volte, né? Constantemente para ser discutido. E aí eu queria lembrar que eu fiz uma coisa um pouco assim diferente, em vez de colocar já na sequência seguinte a aula do Gustavo Durão, para pensar isso, né, nos espaços francófonos, nessa África Ocidental Francesa, eu coloquei a Guerra da Argélia no meio. Né? Por quê? Porque a Guerra da Argélia ela é um grande definidor e uma grande mostra da ruptura do projeto de assimilação e do projeto da França africana. Né? É quando essas elites da antiga África Ocidental Francesa rompem com esse processo. E aí, na semana que vem, né, a gente vai ter o Murilo Menri conversando com a gente sobre a Guerra da Argélia, sobre essas rupturas com o projeto colonial francês. E aí eu passei para vocês, não está no Drive, gente, mas é muito fácil de achar, o PDF da obra Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Eu vou estar mandando também pelos grupos, do WhatsApp, por e-mail, mas é a introdução que vocês vão ler do Fanon. Que aí o Murilo e também eu, porque eu sou apaixonada por esse tema, a gente vai estar em diálogo com vocês sobre isso. Eu queria encerrar essa aula de hoje, mais uma vez agradecendo a professora Ludmila, a professora Kate, que estiveram aqui conosco, ao professor Jonathan, a esses 6 monitores e a vocês. Olha quanta gente que a gente precisa mobilizar para ter um ambiente propício nessa estrutura digital para que vocês possam ouvir, ter interesse, fazer perguntas, ter referências e ter contato com especialistas, né? Então, eu agradeço, deixo uma boa noite para todos, vamos descansar, né? Que o de hoje foi muito longo. Agradeço demais ao Jonathan pela palestra maravilhosa. Lembrando que o Jonathan também ele vai estar no minicurso na semana que vem, falando do mestrado dele, da trajetória de jogadores ganeses. Você vai ter que assinar uma CLT para mim, viu, Patrícia? Eu sei, daqui a pouco. Pesquisador exclusivo do canal, né? Tem que ter contrato.
E o Gustavo no final da UC, né? A última, Então. não, a última aula da UC. Isso que eu quero explicar a vocês, e eu vou explicar depois para o Vespertino, a gente vai uniformizar a explicação. Vocês vão fazer o relatório até o último dia da aula de setembro, né? Que entra no relatório de vocês. Mas vocês vão ter mais 2 aulas. Essas 2 aulas é para completar o conteúdo, para que eu perceba que, de fato, foi oferecido para vocês um conteúdo muito bacana. Uma aula que é da primeira terça-feira de outubro, que é sobre a descolonização, que é extremamente importante, e a gente acaba muitas vezes não dando... A gente fala muito da colonização e não fala da descolonização. E uma outra aula sobre algo que vem das sociedades africanas hoje, como um profundo questionamento político e que, junto com isso, vem demanda por democracia, que é a discussão justamente sobre a ampliação dos papéis de gênero e sexualidade, que aí eu consegui convidar o professor Aramis Luiz Silva para estar discutindo isso com a gente. Tá bom? Na semana que vem eu vou repetir, vou falar isso tudo de novo com calma, mas o relatório de vocês é até a aula do Gustavo, que é no dia 29, aqui na UC, e até a última... e aí vocês têm o do minicurso Tópicos, que vocês já fizeram, mais essas aulas da UC, que vão até o dia 29, vocês vão me entregar o relatório e vão enviar por e-mail na primeira terça-feira de outubro. Mas na própria terça-feira de outubro, vocês têm aula. Vocês vão ter a aula de descolonização e depois a aula de sexualidade. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite. Eu vou repetir isso com mais calma também na semana que vem. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau.